Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A aposentadoria dos magistrados e servidores mudou. Todos que ingressarem no serviço público daqui para frente terão que contribuir para um fundo de pensão ou vão se aposentar com o teto da Previdência Pública. No caso dos magistrados e servidores do Poder Judiciário, o órgão gestor desse fundo será o próprio Judiciário. Será que isso é bom? Para debater esse assunto polêmico, está conosco o advogado e membro do Conselho Nacional de Justiça, Jefferson Kravchichin. Conselheiro Jefferson, é um prazer tê-lo de volta novamente no nosso programa. Bom, com a entrada em vigor da Lei 12.618 de 2012, que cria os fundos de pensão para o serviço público, a aposentadoria dos novos servidores passa a ser completamente diferente do que funcionava até então. Bom, o Judiciário também deverá organizar o seu fundo de pensão, como nós frisamos na abertura. O CNJ, ao qual o senhor pertence, tem alguma influência no trato desse assunto ou a competência é do Supremo Tribunal Federal? Inicialmente, prazer estar retornando aqui a esse programa, então, com tanta audiência junto à nossa TV Justiça. Na realidade, a lei previa, já quando aprovada no Senado e na Câmara, que o CNJ seria o articulador, não o gestor do plano, mas enfim, o que, dentro das funções administrativas do CNJ, aquele órgão do Judiciário que faria a supervisão do sistema de previdência. Houve o veto por parte da senhora Presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, então, dentro das suas prerrogativas, ele já remeteu à Secretaria de Previdência Complementar e à Previc a montagem do sistema, o regimento, o regulamento. Isso foi aprovado recentemente. É bom esclarecermos também que esse é um dos grandes problemas hoje, não só do Brasil, mas do mundo todo, da humanidade, que é o problema previdenciário. E já desde a Constituição de 88, as sequentes modificações constitucionais e legislativas levavam a que se igualassem todos os trabalhadores no Brasil. Então hoje se cria um sistema em que o servidor público que adentrar o serviço público após a criação do seu fundo de previdência receberá igualmente aos trabalhadores da iniciativa privada até o teto limite do regime geral de previdência, e a diferença entre o seu vencimento e os benefícios que ele deseja oferir quando na inatividade serão bancados então por esse fundo. A gestão não será feita pelo Poder Judiciário, e sim por uma entidade criada pelo Poder Judiciário, que é o Funpresp-Jude. Cabe também nós trazermos aqui que os estados terão os seus sistemas e a União o seu sistema diferenciado. Por medidas de custo, eventualmente até numa evolução do sistema, o ideal que seria que nós tivéssemos apenas uma entidade. Isso diminuiria custos, traria uma melhor justiça aos participantes dos diversos fundos. Mas, inicialmente, serão fundos estaduais, cada estado criando o seu, e, no caso da União, um fundo único do Judiciário. Nós teremos um fundo do Executivo e um do Legislativo. Do Legislativo, inicialmente, está funcionando apensado ao Poder Executivo, e o Judiciário está funcionando, já inicia seu funcionamento de forma independente. O senhor tem ideia de como o Supremo Tribunal Federal pretende, digamos assim, garantir uma paridade de representação num futuro conselho gestor do Fundo de Pensão do Judiciário? Essa regulamentação ela é feita através dos regulamentos, do regimento interno, enfim, obedecendo a lei 12.618, mas cada um pode fazer a modelagem que entender melhor. O sistema de previdência privada, ele prevê e determina a participação ativa dos seus participantes. Então, os dirigentes serão participantes, alguns indicados pelo governo, outros eleitos inicialmente pelos contribuintes, depois pelos contribuintes e pelos beneficiários. Então essa modelagem ela é fundamental. O CNJ tem dado a sua contribuição. Eu já estou lá há 3 anos e quase 4 anos, e nós já participamos ativamente da discussão da criação do Funpresp-Jude. Inicialmente era um fundo único, e é interessante que sejam separados, porque o Judiciário tem suas peculiaridades, suas características. É muito melhor que se tenha um fundo
específico, com regramento específico aos magistrados, aos servidores. Então essa participação o CNJ tem, nós iniciaremos agora já no dia 16 de abril, 17 de abril, debates junto às escolas da magistratura. Nós firmamos um convênio com a Enfam, com a Enamat, estamos em tratativas finais da alinhavo desses convênios, e com o Ministério da Previdência Social, especificamente com a Secretaria de Previdência Complementar e com a Previc, para que nós levemos aos nossos magistrados, aos nossos servidores, a discussão para que eles sejam proativos no sistema. A rentabilidade dos fundos lá alocados, enfim, as discussões atuariais, elas têm que ser realizadas pelos participantes, obviamente assessorados por técnicos e tudo mais. Mas é importante, é de fundamental importância no sistema da previdência privada que os participantes sejam ativos no sistema, e não como é no sistema atual do servidor público ou mesmo do regime geral, que o responsável pelo sistema ou é a União ou é o INSS. Nesse caso, os responsáveis pelo sistema são os próprios participantes. Bom, muito bem. Por muitos anos, nós ainda vamos conviver com vários modelos de previdência no serviço público. Os antigos servidores, antes da reforma promovida pelo primeiro governo Lula, em 2003, os que ingressaram depois da reforma, mas antes da lei que criou os fundos, e os novos que ingressarem a partir daí. Mas essas disparidades, na sua opinião, não são, de certa forma, até desmotivadoras? Eu creio que não. A realidade nos leva a procurarmos um novo sistema. O sistema existente hoje de repartição simples, ele vem do final do século XIX, começo do século XX, em que a expectativa de vida era de 50 a 55 anos, em que o indivíduo, os indivíduos não eram longevos. Hoje nós já estamos trabalhando aí com uma expectativa de vida de perto de 90 anos, com as inovações tecnológicas, nanotecnologia, enfim, graças a Deus nós estamos vivendo muito mais. Então as modificações que têm que ser feitas no sistema têm que ser voltadas para o futuro. A previdência é algo de médio e longo prazo. O sistema atual ele não se sustenta. A sociedade pagando benefícios, como se faz hoje, por exemplo, no regime geral, em que o regime urbano é superavitário, mas os benefícios daqueles que se aposentam pelo regime urbano são ínfimos em função do que se paga ao regime, os rurais, enfim, todos aqueles benefícios sociais retirados dessas contribuições, levam a uma total distorção do sistema. Então, nós temos hoje, por exemplo, nos casos dos tribunais, se nós formos olhar, estão todos eles no limite da responsabilidade fiscal com relação à folha de pagamentos. Se nós formos observar, entre 15 e 20 anos, praticamente todos os servidores e magistrados estarão aposentados. Muitos bastante jovens, e essas aposentadorias se estenderão por 30, 40, 50 anos, fora as pensões que advêm disso também. Então, não tem como se pagar essa conta. Esse problema já estourou nos países em que já houve uma estabilização da população, principalmente países da Europa, países europeus, e há que se modificar então o sistema social, entender o que é o sistema de previdência, é algo que visa proteger aquele que sofre algum infortúnio no meio da sua caminhada de labor e aqueles que terminam a sua caminhada de labor por um período ou, enfim, por uma determinação legal. Pelo que se vê, nós viveremos bastante mais. Então, o tempo de contribuição tem também que ser estendido. No caso dos fundos de pensão, a própria pessoa planeja o que ela deseja. Ela não fica ao sabor e ao desejo, enfim, de legislativo ou de razões sociais. Ele mesmo vai criar sua poupança e dessa poupança ele vai oferir então seus rendimentos. É muito mais plástico, é muito mais moderno e é muito mais justo. Muito bem, conselheiro, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.